Queridos, Sky Irene, paz do Senhor, Deus abençoe, pastor Adalberto Teles e professor também da Escola Teológica Dalet, professor e diretor. Gente, hoje mais uma aula da lição de número 8 da revista de adultos CPAD, com o tema Missionários Fazedores de Tendas. Olha aqui a lição. Já passamos da metade do trimestre e glorificamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui fazendo mais um vídeo. Eu te peço encarecidamente, rogo-vos que pela compaixão de Deus compartilhe esse vídeo, deixe lá todas as o sininho, deixe ele lá ativo para receber notificações, compartilha, envia para outras pessoas, segue a gente lá no Instagram, da Adalberto Teles, sempre com 2 L's, também no YouTube, Adalberto Teles, com 2 L's, para a gente poder estar aí melhorando, poder estar avançando aí nesse crescimento de engajamento, de mais inscritos, de mais pessoas aí visualizando nosso trabalho. É um trabalho simples, humilde, você vê aqui que é tudo bem realmente natural. Ali estão meus livros, da minha tese de doutorado. Eu tenho um ventilador aqui atrás, porque no Rio de Janeiro, eu estou no Rio de Janeiro, tá um calor tremendo, gente, um calor tremendo. Mas vamos para o que interessa na lição de hoje. Não esqueçam, gente, final do trimestre, aquela tarefa, escolher uma nação, depois que escolher a nação, tipo de governo, moeda, idiomas ou dialetos que tem naquele país, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de suicídio, religiões predominantes, desculpa, gente, e qual estratégia você criaria para entrar nesse país? Pode enviar para mim aí, Adalberto Teles aí no YouTube, pode colocar lá, ou pedir o meu contato e a gente vai mandar para você. A estrutura da revista Escola Dominical, como eu sempre continuo, é praticamente a mesma. Dessa vez agora cada tópico maior, cada parte maior, com 3 subtópicos. O tema é muito bom, o texto, Atos capítulo 18, capítulo 18, versículo 1 e 5, e 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Paulo já fundou a igreja de Filipe, inclusive Timóteo e um outro companheiro vai se encontrar com Paulo em Corinto, vindo da Macedônia. Então o trabalho está expandindo, a obra missionária está avançando. Paulo vai conhecer nesse período um casal abençoadíssimo que é Priscila e Áquila. E Priscila é carinhosamente chamado por Paulo de Prisca. Então você vê, esse casal contribuiu demais para a obra missionária. Gente, aqui no condomínio tem algumas obrinhas aí em alguns apartamentos, porque é novo aqui o condomínio. Então vocês, por gentileza, se escutar algum barulho aí de batida, não levem em consideração. Quais as palavras-chave que eu encontrei, que eu separei? Uma palavra-chave é da lição, que é a palavra profissão. Essa seria a palavra-chave. Eu coloquei ela quase no meio, porque eu coloquei Paulo, missionário, profissão, vocação, missões e fazedores de tendas. Então eu coloquei essas palavras-chave que para mim é o que engloba toda essa lição. Paulo, que está aqui, missionário, que é o tema, né? Missões também. Então aqui profissão, vocação e fazedores de tenda. A lição de número 8, é a parte já da introdução, ela aborda a importância de haver um equilíbrio entre a profissão e o chamado missionário, bem como a seriedade de integrar as aptidões naturais com a obra de Deus.
Então a gente não pode confundir a vocação, o chamado divino com aptidões naturais. Por exemplo, a pessoa é administrador de empresa e ela não pode arrogar sobre si a capacidade de administrar uma empresa porque ela tem essa faculdade em administrar a igreja. Desculpa, gente, eu estou melhorando agora de uma gripe. Lembra que eu falei que semana passada estava rouco? Estou melhorando agora. Então, na administração da igreja, que a Bíblia diz que quem preside tem que ser com cuidado, presidir é a parte administrativa, claro que eu não vou dizer que não corrobora, corrobore muito, mas a pessoa precisa ter a vocação para presidir. Ela pode trabalhar bem e tal, mas tem que ter o chamado e aí fazer, ter essa seriedade, essa capacidade de integrar as aptidões naturais com a obra de Deus. Eu sempre dou esse exemplo e eu creio que vocês vão concordar. A mulher tem o dom natural para ser mãe. Pode haver complicações, algumas podem ter a esterilidade, mas a mulher em si, ela tem essa capacidade. E suponhamos que essa mulher agora é mãe, ou de um filho, ou de 2, ou de 3, menino ou menina, não importa. O fato da mulher ter a aptidão, a capacidade natural de ser mãe, isso não quer dizer que ela está aprovada ou apta para poder ser responsável pelo departamento infantil da igreja. Uma coisa ela é ter aptidão para cuidar do filho dela, outra coisa ela é ter o chamado para cuidar das crianças da igreja, da comunidade, de fé, não importa. Então vocês veem aí que já tem essa questão, esse diferencial. A aptidão, a mulher pode ser apta para ser mãe, mas nem sempre ela tem esse chamado para cuidar das crianças da igreja. Então, assim são muitos na igreja. Podem ter aptidões, podem ter preparos, num sentido pessoal, profissional, mas aí tem que ter um chamado. Então é isso que eu vi nessa lição, o que eu coloquei aqui mais ou menos como introdução. Então é de muita importância a gente tentar equilibrar e fazer essa perspectiva. Mais uma vez, desculpa aí, tá, gente? Primeira parte, que é a maior parte, e o primeiro tópico dessa primeira parte. A vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial. A profissão do apóstolo Paulo. Então, Paulo foi um trabalhador tanto na obra missionária como no seu próprio sustento diário, que lhe proporcionou também a sua condição de missionário, porque ele trabalhava de maneira que ele não ficou pesado para ninguém, então ele custeava também a obra missionária que ele realizava. O termo fazedor de tendas, ele pode ser traduzido como fabricante de tendas. Essa tradução não é a tradução que a lição traz. A lição, ela dá até uma outra opção para essa parte, que seria trabalhadores em couro, que aí, no caso aí, as pessoas que são fazedor de tenda, poderia ser aí melhor traduzir como trabalhadores em couro. Só que realmente a palavra ali no grego, ela tem muito a ver com poiel. Poiel significa fazer, é um verbo, poiel significa fazer. Então, tanto fazedores de tenda como trabalhadores de tenda são termos bem cabíveis aí para trazer essa tradução. Essa outra aqui também, mas as outras também não ficam para trás, não. Fazedores de tenda ou trabalhadores de tenda, porque essas tendas eram feitas de couro de animal. E o que era interessante também é que na província de Paulo, na Cilícia, a produção de tendas
tinha grande importância. Então, até onde Paulo vivia, cara, na província da Cilícia, ali, ele trabalhava porque era muito importante, era um trabalho de suma importância ali naquele lugar. Dentro da missiologia, essa palavra vai tornar-se missiológica. Então essa palavra daqui para frente, ou melhor, de Paulo para frente, vai se tornar uma palavra que tem a ver com a missiologia, com o sustento missionário, com o trabalho missionário. Então, Paulo conhece aí, no caso, nesse projeto aí, nesse processo, ele conhece um casal da mesma profissão, também eram fazedores de tenda, que é Áquila e Priscila, que Priscila é chamada de Prisca, como eu falei, e eles viveram na cidade de Corinto ali por algum período, trabalhando e fazendo missões. Então, Paulo desde novinho trabalhava, Paulo desde novinho se sustentava, já que Paulo também tinha aí o seu conhecimento, que o líder, o rabino, não cobrava para ensinar questões espirituais. Você pode ver que o próprio Jesus, na própria trajetória de Jesus, de João Batista, a gente não vê eles recebendo dinheiro porque eles cobravam, porque esse era o contexto no judaísmo daquele período em que os líderes, e Paulo viveu com Gamaliel, que era parente de Hillel e tal, então ele não teve aí, não cobrava. Ele era um homem muito experimentado e era um homem muito aberto e também era uma pessoa, como ele mesmo diz, na minha vida é uma carta aberta. Ele tinha essa possibilidade de ser claro, de ser transparente para todo mundo. Então ele era um homem muito honesto dentro da sua perspectiva de fé e para a comunidade. O segundo tópico desse primeiro dessa grande parte, como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial. Então, Paulo disse assim para Timóteo, isso está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Então, é claro que ele está querendo dizer que uma pessoa que está numa militância do chamado, ela não pode estar embaraçada com as coisas desta vida. Então o apóstolo dos gentios, aí como eu acabei de falar, ele conhecia o contexto judaico, sabia da tradição dos rabinos, que faziam as suas orientações sem cobrar nada. Então Paulo renunciou o seu direito de receber oferta de suas igrejas fundadas por ele, para ter autoridade sobre os que ganharia, ou sobre aqueles que ele ganharia, para Cristo. Então ele não queria estar embaraçado, ele não queria estar emaranhado, enrolado com as questões desta vida para agradar a Deus. E aí ele abre mão do sustento e ele só vive aí, no caso, dentro da perspectiva da fé e do seu trabalho, que ele diz que trabalhou de dia e de noite para não ser pesado para ninguém. Então ele cria o seu sustento, então ele vai trabalhando ali toda essa perspectiva de ter uma vida que lhe dê condições de fazer a obra missionária. Desculpa, gente. E ao mesmo tempo Deus lhe dava graça também, suprindo suas necessidades. Então, Paulo vai abrir mão para poder ter liberdade para falar. Gente, isso aqui tem muito a ver com os dias atuais. Por quê? Porque as igrejas, às vezes o missionário fica preso ao político, fica preso a alguma coisa, porque recebeu dinheiro, recebeu alguma ajuda. Então, se a ajuda não vier do Senhor ou dos santos, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque isso pode nos embaraçar e a gente não ter autoridade. Lembram de João Batista? Está no capítulo de número 11, versículo 2 ao 15, que na semana que vem eu vou apresentar meu livro aqui para vocês sobre isso.
Jesus fala para a multidão: o que vocês foram ver lá no deserto? Uma cana sacudida pelo vento? Não. João não é uma cana sacudida pelo vento, ou seja, ele é inflexível. Ele tem autoridade para dizer para Herodes: devolve a mulher de seu irmão, seu adúltero. Aí depois Jesus pergunta: vocês foram ver o que no deserto? Um homem vestido com vestes luciosas, com vestes finas? Não, porque homens vestidos com vestes finas estão no palácio. Então João Batista não está no palácio. João Batista está no deserto, pregando, sem embaraço, sem impedimento, porque tinha liberdade para falar, porque não recebia presente, não recebia bens. Então Paulo, ele queria ter essa autoridade também, de poder falar sem estar preso à igreja, sem estar preso a ninguém. Então, obra missionária é coisa muito séria. Por isso que a pessoa precisa estar muito bem experimentada para poder fazer a obra missionária, porque a gente sabe que não é fácil. Não é fácil mesmo. Terceiro ponto desse primeiro grande tópico: a ética financeira na vida missionária de Paulo. Então já a própria palavra ética, né? Ethos, comportamento, moral, caráter. Então já vai demonstrar aí, já vai delinear como Paulo era muito sério com as questões financeiras. Então ele leva a oferta das igrejas, ele leva até Jerusalém. Então ele não pede oferta para ele pede até para cuidar dos irmãos, mas ele mesmo não pede nada para ele. A única coisa mesmo que a gente vê nas cartas de Paulo, que ele pede para si, ou o que ele faz, é a defesa do seu apostolado. Paulo faz defesa ferrenha. Por isso que ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não da parte do homem, mas da vontade de Deus. Por quê? Porque ele sabia que eu tinha chamado. Mas ele não dizia: gente, preciso de oferta para o meu ministério, preciso que vocês me ajudem, eu preciso de salário. Não, ele até diz: não atarás a boca do boi quando debulha, o obreiro é digno do seu salário, mas ele abre mão do salário dele. Ele não quer. Por quê? Porque ele quer ter uma vida ética, não que ele esteja sendo contra. Ele não é contra. Isso eu falo aqui. Paulo não é contra o sustento missionário, ao cuidado dos pastores. Não, mas ele é pessoal. Então ele não quer, ele quer ter liberdade para falar. Eu acho que se nós queremos ter liberdade para falar, a gente tem que estar livre, principalmente das artimanhas da atualidade, que são as facilidades políticas, as facilidades por outros meios. Então é disso, ou são essas coisas que nós temos que abrir mão, gente, porque senão não é fácil não. Aí para falar do evangelho vai ser complicado. Então tomar muito cuidado com isso, para a gente não ser pego pelas sutilezas de Satanás, pelas sutilezas do nosso adversário, porque senão nós não teremos autoridade para proclamar o evangelho. Segundo maior ponto aqui, segunda maior parte desta lição de número 8. Gente, eu vou também colocar depois nas informações, eu tenho um curso lá no Hotmart, um curso de hermenêutica e um curso de bibliologia. Tem 3 videoaulas lá de 35 minutos e uma apostila, ou 2 apostilas, uma para cada curso, no valor de R$50. Está lá, Hotmart. Depois você acessa lá, se desejar. Também não esqueça de compartilhar, de mandar lá para os seus amigos essa videoaula. Missionários fazedores de tenda. É a segunda maior parte. Fazedores de tenda, primeiro tópico. Eu coloquei aqui a expressão fazedores de tendas. Desculpa, gente. Tem uma conotação missionária e discipuladora. Ela tem a ver com os discípulos de Jesus, vocacionados e chamados para desenvolverem a obra missionária com os seus dons, talentos e habilidades profissionais. Como é que fazer tenda? Para morar, para habitar, para ampliar. Então esse é o papel missionário.
fazer tenda, numa linguagem figurada, crescer, ampliar, criar igreja, abrir novos trabalhos, abrir novas igrejas, e ali deixar um autóctone naquele lugar, e ele continuar desenvolvendo o trabalho missionário dele. Então a obra do Senhor, ela exige isso, que nós sejamos discipuladores, que nós sejamos discípulos, para que outros também cresçam, e desses outros também se propague o evangelho, como diz o próprio Jesus, né? Que nós sejamos frutos, ou seja, árvores que deem fruto de 30, fruto de 10, fruto de 100, de 50. Então que nós venhamos frutificar dentro dessa linguagem alegórica, simbólica, como o caso da palavra fazedores de tenda. Lembra o que Jesus disse para os discípulos? Agora vocês são pescadores de homens. Então ele usa a linguagem da pescaria, da pesca, para dizer agora que aqueles homens, os discípulos, seriam pescadores de almas. Então esses fazedores de tenda usariam como dádiva de Deus sua vida profissional, seus talentos, suas habilidades. Gente, olha a importância de um dentista, olha a importância de um psicólogo, a importância de um psiquiatra, a importância de médicos, a importância de advogados, de teólogos. Como eu já falei, eu tenho vontade. Às vezes tem gente na África que fala comigo, fala com a minha esposa, que queria levar o curso para lá, mas eu não tenho estrutura ainda. Queria oferecer nos presídios, para o pessoal da igreja que está dentro dos presídios, para fazer o curso de teologia lá. Então, a obra, ela é importante, mas é também necessário que haja financiadores para poder chegar até lá, o seminário, chegar a apostila, chegar o material, porque tudo isso também é gasto. Então eu creio que Deus pode usar você na sua profissão. Às vezes você é pedreiro, você é carpinteiro, é marceneiro. Então você pode ir, não, eu vou lá fazer os bancos lá na obra missionária, eu vou lá fazer a parte dos caixonetes para concretagem, não, deixa que as paredes eu levanto. É tirar um período daquilo que você tem como atributo físico, como atributo natural para a obra missionária. Então, fazedores de tendas são aqueles que utilizam, porque Deus dá o dom, mas a gente pode utilizar nossas aptidões, nossos talentos. E isso a gente vê na construção do tabernáculo no deserto, quando Moisés, a partir de Deus, seleciona homens. E também acontece no templo de Jerusalém com Salomão. Deus também capacita aqueles homens. Então, com aptidões naturais. Então você vê que Paulo, ele tinha um conhecimento tremendo da cultura greco-romana, do mundo judaico, e ele usa dessa capacidade, dessa aptidão de ter estudado, de ter pesquisado dentro da igreja. Ele usa nas suas cartas as regras de Hillel, que são sete regras de interpretação de Hillel, que era parente de Gamaliel. Então ele usa na carta aos Gálatas. Então você vê que a aptidão que ele aprendeu lá no judaísmo, a retórica grega, a retórica judaica, semítica, Paulo vai utilizar. Ele pega o modelo do correio romano, porque o correio foi criado por Roma, o Império Romano. Então Paulo faz essa sacada. Não tenho como estar em todos os lugares. O que eu vou fazer? Vou doutrinar a igreja através das cartas. Então ele usa o correio, porque carta, quem manda é o correio. Então ele usa os seus como mensageiros, como os correios naquela época. Então é importante deixar-se ser usado no seu talento, na sua aptidão, seja ela qual for, na cozinha, seja onde for. Deus quer te usar no campo missionário, Deus quer te usar na obra evangelística, Deus quer te usar, e você esteja aberto para isso aí, para Deus te usar voluntariamente, sem impedir nada, porque Deus, ele vai recompensar a sua vida, ele vai fazer uma bênção na sua vida. A força missionária no mundo, ou seja, no mundo todo. Como é que é a força missionária? Esse é o segundo ponto. A força missionária tem Deus como a sua fonte primária, porque Deus pode fazer sem recurso, com recurso. Deus pode fazer, a pessoa pode não ter nada, ele envia e garante tudo. Então ele é a força primária, mas é exercida por missionários cristãos, profissionais, empreendedores, estudantes,
que fazem de tudo para anunciar a Jesus Cristo e seu reino. Então, é a partir dessas aptidões que a obra missionária vai avançando. E aí você tem as agências missionárias, você tem os institutos missionários, escolas missionárias, que aí você vai trabalhando e vai crescendo nesse desenvolvimento, nessa trajetória. Então é muito importante a gente poder fazer esse trabalho de dar engajamento à questão missionária, fortalecer mais e mais, criar base para o campo missionário, para esse trabalho missionário que é sofrido, paga o preço, mas é importante esse trabalho. Terceiro ponto, o preparo dos fazedores de tenda. Vou repetir, terceiro ponto, o preparo dos fazedores de tenda. O ideal seria que cada igreja tivesse uma logística de preparo missionário com seminários, laboratórios missionários e outros mecanismos que desenvolvam e capacitem os fazedores de tendas. Paulo fez tenda sozinho no começo? Não, ele aprendeu, alguém ensinou a profissão. Áquila e Priscila aprenderam a profissão. Então tem que ter pessoas para ensinar. Então a igreja precisa de logística. Seminários, aí nós temos no mundo da Assembleia de Deus o EMAD e outras escolas de missões. Então nós temos a Sename e outras agências missionárias que podem encaminhar para um laboratório missionário na Colômbia ou em outros lugares que existem para que a pessoa esteja preparada. Então, o conhecimento de outras línguas, de outros idiomas, o inglês, o espanhol, o francês, o alemão, talvez até o mandarim. Então, é fundamental também para o desenvolvimento missionário. Desculpa, gente. Então, tudo isso vai dando capacidade para as pessoas continuarem fazendo a obra de Deus. Olha, é muito triste ouvir as pessoas dizendo que Pedro não estudou, que Paulo... Não, gente, Paulo ficou 3 anos no deserto da Arábia, estudando, aprendeu com Barnabé. Barnabé foi o primeiro orientador para ele fazer as obras que ele fez. E depois ele foi o maior, como até hoje é o maior teólogo. O apóstolo Paulo, 80% do Novo Testamento foi escrito por ele. Então, ele foi um homem fundamental para as missões. Então, negligenciar o preparo, negligenciar a oportunidade de se preparar é fracassar também na vocação, no ID. Então a gente tem que estar preparado, tem que estar pronto. Os discípulos, em qual faculdade os discípulos estudaram? Estudaram com Jesus. Jesus os ensinou, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então eles passaram pelo processo para depois ir. Então aprenderam com o mestre. Jesus era o didáscalo dele. Então é necessário a gente valorizar, gente, toda essa questão. Então, para mim, realmente o ideal é que as igrejas tivessem aí essa logística de preparo, entendeu? Com seminários, laboratórios e etc. Para que essas pessoas pudessem ter um bom desenvolvimento. Tenta aprender aí o inglês, o espanhol. Tem uns aplicativos aí até bom, gratuitos, você pode baixar no teu smartphone e ali você aprende frases, você aprende palavras, e quanto mais você vai evoluindo, mais você vai aprendendo. E hoje existem também nos canais de YouTube vídeos que ensinam você aprender falar, aprender alguns idiomas. Então hoje você consegue essas coisas até gratuitamente. Então eu convido a você, não negligencie, por favor, não negligencie o estudo, a capacidade de se preparar, porque como eu falei agora há pouco, Deus quer te usar, Deus realmente quer usar você, mas é necessário você ter essa capacidade, essa humildade, de entender que quem tem o chamado precisa estar pronto, precisa estar preparado, senão você vai ter dificuldade para poder fazer essa obra de Deus aí. Tá certo assim, meus queridos? Deus abençoe vocês, e pelo amor de Deus, aceita o conselho. A Bíblia diz que quem aceita o conselho, sábio é. O terceiro grande tópico aqui
vocação, profissão e missões. Deus é quem chama, é o primeiro tópico. Deus é o agente principal daqueles que são chamados. Ninguém pode autodenominar, ninguém pode se autodenominar, porque Deus é o agente, Ele é o agente primário, que vai transmitir à igreja, para que a igreja separe. Isso está em Atos capítulo 13, apartai para mim a Barnabé e a Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Vocacionado, levantado, não importa. Deus é o agente primário, a igreja é o executor desse chamado, dessa ordem. A igreja vai dar autoridade para que essa pessoa seja chamada aí. Então, é Deus quem implanta no coração do vocacionado a capacidade de realizar a missão de servir. Exercendo a vocação. Um servo de Deus se sente realizado quando segue cumprindo a sua vocação. O maior desejo de alguém chamado por Deus é poder ter a consciência de quem o chamou e para que o chamou. Os nossos talentos humanos apenas são meios utilizados por Deus para nos usar nessa missão divina. Então, é de suma importância a gente ter essa perspectiva de que o servo de Deus ele se sente realizado quando Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha o prazer, fui até o final, cumpri a minha missão. E as aptidões são apenas meros talentos que Deus vai usar, porque a importância aí é realmente Ele nos chamando. Paulo diz: eu me gastarei e me deixarei gastar. A alegria de servir, a alegria de pronunciar, a alegria de proclamar, de transmitir a palavra do Senhor. Terceiro ponto, minha profissão, meu campo missionário. Cada um hoje que estudar essa lição deve compreender que podemos ser usados por Deus em missões através da nossa profissão. Ele usa como somos e aproveita o que temos no momento, porque a gente pode melhorar, a gente pode ter mais, podemos conquistar mais, para que o seu nome seja glorificado. Então o nome do Senhor pode ser glorificado. Somos carvalhos de justiça plantados para a sua glória. Deixa Deus te usar na profissão. Faça faculdade, entre numa faculdade, e termine seus ensinos, seus estudos e vá avante com o objetivo de glorificar a Deus no seu chamado. Concluo essa aula de hoje. Cremos que tanto a igreja como que se sente vocacionado, como os que se sentem vocacionado, precisam identificar se realmente é esse o chamado divino para a sua vida. Pois nem todos que pensam estar prontos não estão, e depois veremos as consequências. Se prepare, esteja pronto, vá na oração, busca o Senhor em oração, busca o Senhor clamando, busca o Senhor pedindo orientação, confirmação do chamado, e tudo irá dar certo, mesmo em meio à tempestade e às adversidades. Tudo vai dar certo. Gente, até a próxima. Lição de número 9 está chegando aí. Haris Caerene. Deus abençoe, compartilha, curta, deixa o sininho lá ligado e pede pro pessoal se inscrever lá no canal Adalberto Teles. Um abraço e até a próxima. Deus abençoe.